Olá, muito bem-vindo. Finalmente a gente está chegando na aula sobre planejamento semanal. Ela é uma das etapas, eu não vou dizer que ela é a mais importante de todo o processo de organização e planejamento. Mas se eu precisasse escolher apenas uma ferramenta de organização que fizesse a maior diferença dentro do contexto, eu escolheria o planejamento semanal. Como eu já falei, a semana ele é um intervalo de tempo ideal para você começar a se organizar e planejar. Você não tem aquele imediatismo de sempre planejar o dia de amanhã. Você hoje planeja o dia de amanhã, aí amanhã você planeja outro dia. Isso você fica muito imediato, sabe? Muito no curto prazo. A semana tem esse conceito de ter um intervalo que não está tão junto de sempre um dia, um dia, um dia, e não é um intervalo muito longo que você vai planejar somente daqui a 2 meses. Então, eu sugiro que você faça um planejamento até maior, 6 meses, um ano, quiçá 10 anos. A gente tem ferramentas que a gente faz um planejamento para 10 anos, e a semana ela é um intervalo que eu considero da etapa. A analogia que eu gosto de fazer é como se você fizesse o seu planejamento de longo prazo como se fosse um campeonato, tá? Você tem um time e você tem um campeonato. E o seu objetivo é conquistar a vitória do campeonato, ser campeão. Então, esse é o teu planejamento de longo prazo. Normalmente os campeonatos eles têm temporadas, né? Então, você tem primeira temporada, a primeira fase. Isso eu considero que seja quando você começa a reduzir os intervalos de planejamento. Eu considero a semana como a partida. Eu não considero o dia como a partida. Por que a semana pode ser considerada a partida? Porque você tem o objetivo de chegar no final da semana com uma vitória. Então segunda-feira, você começa a administrar o jogo. Se você tiver as vitórias daquela partida, daquela semana na segunda-feira, você fica mais tranquilo ao longo da semana. Você vai administrando isso. Se você, por exemplo, na segunda não conseguiu adiantar tanta coisa, você tem o resto da semana, inclusive a prorrogação. Se você não consegue ganhar o jogo dentro do intervalo preliminar da sexta-feira, você pode trabalhar até no sábado, de modo que você tem essa tranquilidade em relação a quando acabar a tua partida. Essa analogia eu sempre faço porque fica mais fácil você jogar, você tem a flexibilidade de durante a semana estar administrando isso. Nós brasileiros não temos o hábito de contar o tempo por semanas. Dos meus projetos, quando eu faço consultoria, eu utilizo o relatório por semana, porque o número da semana é algo que sempre vai dar pra gente. Uma atividade que era para estar prevista para segunda-feira, eu posso adiar até sexta, mas está dentro da mesma unidade da semana, e eu julgo que é melhor do que você trabalhar somente com um dia. Dependendo da atividade que você faz, não surte muita diferença. Então, para mim, a semana é o intervalo ideal. E o que é que precisa fazer antes de começar? Eu já falei nas aulas anteriores. Para você começar, pegar o formulário que eu coloquei aqui, ter o link do formulário para você baixar, é uma sugestão. Se você tem uma agenda com um perfil semanal, dá para fazer também. Dá para fazer com agenda sem ter perfil semanal, também dá. Você perde um pouco a visão do todo, mas também é possível para quem tem aquelas páginas diárias. Quem usa planner, dá para fazer? Dá para fazer com planner. Dá para fazer com um quadro branco desse, você dividindo segunda, terça, quarta. E dá para fazer com o seu aplicativo. O método que eu vou colocar no papel, ele pode ser usado diretamente no aplicativo, usando a mesma fórmula. Mas aí você precisa ter feito, antes de fazer o planejamento, definir os papéis. Já tem uma aula que a gente deu sobre definição de papéis. Então, a gente vai falar sobre isso durante o planejamento. Então, é importante que esse conceito você já tenha. Se você não assistiu a aula de papéis, procura aqui, tem um link da aula do papel, de como você entender, como você define os seus papéis e o que você faz. Esses modos de operações é importante saber agora. Depois você vai ter que tirar tudo da cabeça. Por que tirar tudo da cabeça? Essa etapa é uma etapa inicial que a primeira vez que você faz, ela realmente ela pode ser até demorada. É você pegar aí umas 2 folhas de papel e você anotar tudo que você se lembrar que tem que fazer. Tudo que está pipocando na sua cabeça, todos os compromissos, todas as pendências, todos os projetos,
tem que lembrar de fazer isso, tem que começar a fazer rotina. É importante que nesse momento você tira tudo, coloca tudo no papel, porque você vai planejar a partir do papel. Então, essa etapa, na primeira vez, ela tem uma demora um pouco maior, mas quando você for fazer a próxima vez, você vai, como já está tudo no papel, vai ter menos coisa para você ir tirando. E quando isso virar rotina, aí fica bem mais fácil. Então, isso aqui você sempre faz antes, né, dessa etapa inicial. E aí, toda semana, toda vez que você for fazer a rotina, né, quando você começar a tornar isso, toda semana você vai ter que fazer. Junta tudo que você anotou. Então vai atrás no dentro da sua bolsa, da sua carteira. Se tem papelzinho solto, se tem alguma anotação que você fez no seu caderno que você precisa lembrar. Tudo isso que está fora do teu sistema, tudo que está aí ainda pairando no teu sistema, coloca no papel. Ou então junta nessa fase para a gente começar a trabalhar. Então, você anotou algumas coisas durante a reunião, pega aquelas anotações, porque você vai precisar dela para o teu planejamento. Então pega tudo que está solto. E aí aproveita, isso é o que está solto no mundo físico. Então a gente também precisa pegar tudo que está solto no mundo virtual. Então, revisa as tuas mensagens em busca de compromissos e tarefas. Então dá uma olhada aí na semana passada, ou até 2 semanas atrás, no teu WhatsApp. Dá uma olhada nos teus e-mails, se tem alguma coisa que você ficou pendente de entregar, algum compromisso que foi marcado, alguma reunião, algum curso, alguma palestra. Dá uma olhada nos grupos de trabalho do WhatsApp, se tem alguma coisa que ficou faltando ser feita, e aí você vai trazer isso para o teu sistema também. Então, antes da gente pegar o formulário agora, e que eu vou fazer junto com vocês, é interessante vocês levantarem isso aqui. Quando vocês tiverem isso aqui pronto, aí a gente vai pegar e ir direto para o formulário. Pronto para ir? Então vamos lá. Aqui, o que você vai precisar para começar o seu planejamento? O básico é o formulário, ou a sua agenda, ou plano, como eu falei, lápis ou caneta, e se você tiver canetas coloridas, marca-texto, né, lápis de cor, tudo isso ele ajuda na visualização, mas não é uma questão essencial para que você faça. O importante é você ter isso aqui. Isso aqui vai ajudar somente na tua visualização. Quem usa aplicativo, eu vou dar uma dica depois de como esses lápis de cor funcionam dentro do aplicativo. Então aqui está as minhas anotações, papéis soltos que estejam na carteira, tudo aqui que eu anotei, que eu precisava lembrar. E aí já revisei minhas mensagens e aqui eu vou começar o meu planejamento. Então, o que eu preciso fazer em relação a esse formulário? Aqui eu planejei o formulário para você colocar aqui em cima o número da semana. Então, se você não sabe o número da semana, geralmente no teu aplicativo de calendário ou em alguns calendários, eles têm isso muito claro. Então, essa semana é a semana 16. E aí a gente coloca aqui de segunda a sexta. Esse formulário aqui está pensando de segunda a sexta. Se você precisar de um formulário de segunda a sábado, manda uma mensagem para mim que eu te mando um formulário personalizado de segunda a domingo. Então, essa semana 16, e aí durante a semana a gente coloca aqui os dias, ó. Então, segunda vai ser 20 de abril, terça é 21, quarta 22, quinta 23, sexta 24. Então, aqui a gente já tem um calendário. A primeira etapa, essa parte de cima aqui, ela tá de 7 às 20 horas, porque a gente vai apontar os compromissos, e aqui embaixo a gente vai colocar as tarefas. Se você não sabe a diferença entre compromissos e tarefas, você precisa assistir a aula que a gente explicou o que entra nessa parte e o que entra nessa parte aqui. Veja que a gente colocou aqui de 7 às 20, porque isso aqui é um formulário padrão. Se você tem compromissos às 5 da manhã, se você tem compromisso às 4 da manhã, ou você tem compromisso às 9, às 10, você pode preparar isso aqui de outra forma, tá? O importante é você ter uma área de compromissos separados de áreas de tarefa. Aí você diz, a minha agenda não é assim. A minha agenda, ela só tem as colunas dos dias, não tem essa coluna de tarefas aqui.
Então a minha sugestão é, se você tem uma agenda só com as colunas e não tem essa divisão, faz o seguinte, pega uma régua, faz uma linha, e aí depois que você fizer essa linha, você utiliza parte dela para compromissos e parte para tarefa. Ah, mas eu uso uma agenda normal, onde cada página é um dia. Tá, se você usa uma agenda normal, você pega e faz uma linha na vertical e você separa uma coluna para compromissos. Normalmente eu deixo aquela que fica perto onde tem as horas anotadas, e a outra você coloca para tarefas. Mas é importante que essas divisões sejam bem diferentes. Como é que a gente pode utilizar as canetinhas coloridas para quem tiver nessa fase? Vamos dizer que você trabalhe em mais de um local, que você tenha outros tipos de papéis. Aqui você pode utilizar as canetinhas para criar blocos de tempo. Vamos pensar, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você é professor, é professora e você dá aula em mais de um local. Então você pode utilizar cores para determinar. Vamos dizer que você estabeleça que a primeira escola você vai trabalhar sempre com a cor azul e você dá aula, por exemplo, às terças pela manhã, terças e quintas pela manhã. Então você pode ir lá e dizer assim, olha, aqui eu vou estar na escola, então você já define aqui e você faz blocos de tempo dessa forma. Então esse é um exemplo de que você pode fazer. Ah, eu dou aula terças e quintas na escola e você define que a escola, esse aqui é um critério somente seu. Essa cor vai ser só para a sua escola. Então eu tenho uma outra escola que eu dou aula, por exemplo, nas segundas e quartas pela manhã e à tarde. Então você pode estabelecer aqui que você tem esse bloco de tempo travados, que você não tem flexibilidade em cima deles. Você precisa estar nesses locais nesses dias. Vamos dizer que você tenha alguns compromissos, alguma outra atividade que você tenha que exercer ela, vamos dizer, às quartas à tarde, e você inadiavelmente você está lá nesse local. Então, automaticamente você também cria um bloco de tempo. Então, você vai travando a sua agenda em relação ao que você precisa fazer. Você revisou lá você revisou os teus calendários, revisaram as tuas mensagens, e a primeira coisa que você vai fazer aqui é compromissos que já estão agendados. Então, você pegou aqui os teus blocos de tempo, ou seja, você vai estar aqui nesses locais, você não tem como mudar, você nem tem exatamente compromissos aqui dentro agendados, mas você vai estar travada a tua agenda, é o que a gente chama aqui de bloquear a agenda. Então vamos dizer que você tem um compromisso. Ah, eu tenho uma consulta médica que vai ser quinta-feira às 4 horas. Então eu tenho uma consulta aqui às 4 horas. Então eu tenho aqui, ó, consulta. Tá? Vamos dizer que eu reviso um outro compromisso. Eu tenho uma reunião que vai acontecer nesse local. Vamos dizer que aqui seja academia, que você dê aula na academia também. Então você tem uma reunião aqui, por exemplo, às 15 horas na quarta-feira. Então dentro desse tempo aqui você tem, ó, reunião. E você está dentro, se essa reunião, você está dentro desse papel e essa reunião faz parte do papel, tá, não tem problema nenhum, ela está alocada dentro do teu bloco de tempo. Aí vamos dizer agora que você tem essa consulta e você tenha, por exemplo, uma aula na terça-feira à noite, uma aula que você vai assistir aqui. Então vamos dizer aula facu. Então você colocou os seus compromissos previamente agendados. Vamos pensar que essa aula de faculdade é o teu papel como aluno, como estudante, e você passa a utilizar o teu papel de aluno com a cor amarela. Um exemplo. Então, quando você faz isso aqui, você vem, ó, e você marca com lápis colorido. Então eu sei que aqui significa que eu estou exercendo meu papel de estudante. Aqui é o meu papel como professor. Eu dou aula de inglês, por exemplo, em uma escola que eu coloquei como laranja. Eu costumo utilizar as cores com algo que remeta ao meu papel. Por exemplo, aqui em casa eu utilizo, toda vez que eu uso essa cor, eu estou exercendo meu papel de pai. Toda vez que eu uso essa cor, eu estou exercendo meu papel de marido, membro da família. Eu uso esse azulzinho para as coisas que são minhas, pessoais.
E aí, toda vez que eu estou fazendo algum compromisso, quando eu vou gravar aulas para vocês, quando eu vou fazer algum tipo de consultoria, mentoria, eu utilizo essa cor e aí eu vou administrando com outras cores, que pode ser até, por exemplo, a própria caneta, né? Você pode pegar assim e dizer que, olha, esse aqui é um papel, então essa consulta aqui, às vezes eu faço isso aqui, ó. É uma forma também, é considerando somente que eu estou olhando a agenda e ela vai me mostrar cores diferentes, tá? Então, isso aqui é feito. Quem está usando o aplicativo, como é que faz isso? No caso do aplicativo do Google, você pode criar cores para cada agenda. Então, você cria agendas diferentes, né? Eu posso até gravar um vídeo se você precisar de como configurar isso. E você pode criar várias agendas dentro do Google e você pode dar uma cor para cada agenda. Então você vai fazer a mesma coisa que você está fazendo aqui dentro do aplicativo. Você travou os teus compromissos e os teus blocos de tempo, então aí você vai começar a trazer as tuas pendências aqui para dentro do teu planejamento no rol de tarefas. Eu não fiz a linha aqui, mas normalmente eu penso o seguinte: imagina que tem uma linha aqui, mais ou menos na terceira, e que essas primeiras 3 tarefas vão ser as suas tarefas prioritárias. Aí você vai dizer, é muito pouco, não tem problema, por isso que é flexível, pode ser 4, pode ser 5. O importante é que você traga para cá. E aí você vai trazendo todas as suas pendências que você anotou lá no teu levantamento de tirar da cabeça, você vai trazendo para cá. Então vamos dizer que na segunda-feira eu tenho que ligar para a imobiliária. Então eu boto aqui, ó, ligar para imobiliária. Ah, eu lembrei que eu tenho que renovar a minha matrícula, mas eu posso fazer isso na quarta-feira. Então eu boto aqui, ó, renovar matrícula. Ah, então eu também lembrei que eu tenho que até a sexta-feira eu tenho que ligar para meu amigo. Então, se você tem até a sexta-feira e se você utiliza esse formulário aqui de semana, se você tem até a sexta-feira para ligar, você pode colocar ele aqui na sexta-feira. Ligar para amigo. Se você usa um aplicativo de tarefas, normalmente o aplicativo ele não está te dando a visão do dia. Aí você pode colocar o que você tem que fazer durante a semana e você, assim que você puder ligar, você já liga. Então vamos dizer que aqui você coloque todas as suas pendências. Então você vai trazendo para cá. Então aqui eu tenho que pagar internet. E lembra que quando você vai trazer para cá, você trouxe das suas anotações para cá. Então é importante que você já traga numa ordem de priorização, para que você foque primeira linha, depois segunda linha, depois terceira linha, depois terceira linha. E aí quando você for, uma outra atividade é que toda vez que alguém for marcar, por que eu fiz esses blocos de tempo? E toda vez que você for colocar essas tarefas, você precisa se lembrar. Vamos dar um exemplo que nessa escola aqui, tá? Nessa escola 2 aqui, vamos dizer que eu dei aula de inglês e eu dei aula de matemática. Então aqui a escola de matemática é azul. Eu preciso conversar com a coordenadora da escola de matemática. Eu não vou fazer isso na segunda-feira, porque na segunda-feira eu não vou ter acesso a ela. Então eu já jogo para cá. Então o meu compromisso vai estar aqui dentro, tá? Conversar com coordenadora. Aí você diz, eu posso fazer um compromisso? Eu posso converter essa tarefa no compromisso se eu já mando uma mensagem para ela, e isso faz parte da palavra-chave do planejamento, que chama antecipação. Eu mando uma mensagem para ela e falo, coordenadora, eu preciso conversar com você. Aí vamos dizer que ela te diga, olha, então você vai dar a sua aula e quando for 11 horas, você vai falar comigo antes de você sair. Então, automaticamente, a tua tarefa aqui ela vira um compromisso. Reunião coordenadora. E aí ela está dentro do teu bloco de tempo e aí você tá totalmente encaixado dentro do teu bloco de tempo aqui. É interessante que se você tiver uma agenda mais rígida, né, com compromissos bem isolados, por exemplo, quem trabalha com consultórios, alguns médicos, eles têm. Eu atendo no consultório X nas segundas e quartas pela manhã, eu trabalho no outro consultório no shopping nas terças à tarde. Você já pode deixar isso tudo travado. Normalmente médicos trabalham com agendas diferentes, mas isso é a forma mais eficiente de quem tem esse tipo de mix. Se você trabalha no mesmo local todos os dias,
Então você talvez não precise dessa divisão nitidamente dos blocos de tempo. Você pode focar em apenas colocar os seus compromissos e tarefas e acompanhar a semana. E essa folhinha aqui, você deixa ela sempre à vista. Se você trabalha com um caderno, você pode simplesmente colocar no teu caderno a folhinha e que ele passe a acompanhar. Em vez de você estar usando a agenda, toda vez que alguém te perguntar alguma coisa, você consulta na tua folhinha e ela é dinâmica. Durante a semana você ainda pode anotar mais coisas. No final da semana, você vai pegar essa mesma folha aqui e você vai revisar ela antes de começar a da semana que vem, que começa um planejamento todo em branco. Então esse aqui é o conceito básico do planejamento semanal.